Olá, eu sou a T do Ateliê Santa Joaninha e estou participando de um projeto da Pejumel Massa Fox, o projeto dos Vingadores. O meu bonequinho é esse Homem de Ferro, no estilo Nendoroid. Espero que vocês gostem. Bora aprender? Para começar, eu estou utilizando 13 gramas da massa vermelho morango da Pejumel Massa Fox. Com essas 13 gramas, nós vamos fazer as perninhas, tá? 13 gramas para cada perninha. Eu vou fazer um rolinho com mais ou menos 5,5 cm. Vou fazer uma marcação no meio e uma segunda marcação na outra metade. Vou definir essa marcação com os dedos e vou separar o pezinho. Esse processo eu vou repetir nas duas perninhas, vou fazer 2 vezes. Então, vou fazer 2 vezes com 13,5 gramas de massa. Aliso bem para tirar todas as marcações. As duas perninhas vão ficar assim. Na parte de cima, eu vou fazer uma marcação afundando a lateral dela para poder encaixar no corpinho depois. Agora a gente vai fazer os detalhes da perninha do Homem de Ferro. Com uma esteca gravata, faquinha, a que você tiver. Você faz uma marcação assim, a mesma marcação que você fizer numa perninha, você vai fazer na outra. Sempre repetindo o processo. Agora, a gente vai fazer as demais marcações. Essas marcações vão servir para depois a gente poder aplicar a massa em cima e fazer o relevo da armadura do Homem de Ferro. Então, essa marcação, a mesma marcação que eu fizer em uma perna, eu vou fazer na outra perna também. Igual. Essa marcação é mais para servir como uma guia, para depois a gente colocar a massa por cima e fazer o relevo. Esse processo eu vou repetir na outra perninha. As duas vão ficar iguais. Eu vou pegar um potinho com água e um palitinho de churrasco. Vou umedecer e vou perfurar a perninha, atravessando de um lado na outra, nas duas perninhas. Vou encaixar no isopor para poder dar sustentação e vou reservar. Vou pegar mais 13 gramas da mesma massa vermelha. Vou fazer uma coxinha meio achatada para poder fazer o tronco do Homem de Ferro. Uma parte ficou mais achatadinha que a outra. A parte de baixo eu vou deixar afuniladinha para poder encaixar nas pernas. Dando o formato do peitinho do Homem de Ferro. Vou pegar uma esteca, vou fazer um furo na parte de baixo, onde a gente vai encaixar as perninhas, para poder entrar mais fácil o palito. O ideal é que as peças estejam mais secas, tá? Aqui eu tô fazendo já montando, mas deixa secar um pouquinho para poder montar. Vou umedecer um pouquinho esses 2 palitos. E vou encaixar o tronco. Agora, com carinho, com o pincel modelador, eu vou acertando esse tronco para poder ficar bem encaixadinho nas pernas. Eu venho com a mão ajeitando, tirando todas as marcas. Você pode usar o que você tiver, uma esteca, um pincel modelador, o que você tiver. Eu vou alisando e unindo o tronco com as pernas, tá bom?
pedir desculpa pra vocês caso tenha, vocês escutem algum barulho, mas quarentena, tá todo mundo em casa, não tem como não ter barulho. A intenção de alisar aqui é mais para poder juntar as pernas e o tronco, que depois a gente vai colocar um detalhe aqui. Agora, eu peguei um pedacinho de 1,5 gramas para poder fazer o pescocinho dele, tá? Para ele não ficar com a cabeça enfiada no tronco. Eu vou colocar esse pedacinho no meio do tronco. Fiz um rolinho, né? Vou colocar ali e vou alisar também, para juntar as duas partes, para tirar todas as emendas. Aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha e comenta para mim se você tá gostando e caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Agora eu vou fazer o detalhe para emendar o tronco com as perninhas do Homem de Ferro. Eu abri uma massa com um cortador redondo. Eu fiz como se fosse aquele detalhe da cabeça de uma joaninha, sabe? Para poder fazer como se fosse aquela sunga que tem na armadura do Homem de Ferro, sabe? O detalhe da cintura dele. A minha massa aqui tá toda úmida ainda, então eu não preciso passar cola. Mas se a sua tivesse aqui, você passa um pouquinho de água ou um pouquinho de cola. Eu vou encaixar bem na emenda da perna, juntar atrás, fazendo acabamento. E vou alisar toda a parte de cima para poder juntar com o tronco dele. Se quiser usar um pouquinho de água, pode, para poder tirar qualquer marca que fique. Não alisa a parte de baixo, tá? Só a parte de cima. Conforme a gente vai mexendo, as marcações vão sumindo. Então é sempre bom estar reforçando as marcações. Por isso é importante respeitar as etapas. Sempre esperar secar para poder continuar. Aqui eu tô passando um pouquinho de água para tirar as marcações e deixar bem lisinho. Vai ficar dessa forma. Agora, com uma esteca, eu vou fazer as demais marcações da cintura dele. Agora a gente vai fazer aqueles outros detalhes que tem na armadura dele. Esses detalhes do peito, da armadura, é interessante fazer bem mais fundinho do que da perna, porque elas não são guia. Elas vão ficar mesmo na peça. Então, se puder reforçar um pouquinho mais, é melhor. Conforme a massa vai secando, ela vai perdendo um pouco a marcação. Então, é interessante manter a marcação. Reforçar. Eu vou fazendo essa marcação, deixando a cintura da armadura toda marcadinha. O link com todas as outras aulas dos parceiros da PGML Massa Fox estão aqui na descrição do vídeo. Tem muita aula legal, são todos os personagens dos Vingadores, quer dizer, a maior parte deles. São professores que estão passando dicas muito legais, viu? Vale a pena conferir. Agora, eu abri uma massa fininha e eu vou fazer os detalhes da parte de cima da armadura. Onde vai o reator arc do peito do Tony Stark, tá? Então, eu peguei esse cortador da Blue Star, mas se você não tiver, você pode cortar com a tesourinha também. Eu vou centralizar até próximo ao pescoço.
Vou cortar o excesso com a tesoura. E vou alisar. Deixar bem lisinho na parte de cima. Eu não aliso a parte de baixo, porque eu preciso que tenha esse volume, tá bom? Com uma estequinha, um boleador, eu só vou fazer uma marquinha no meio, para eu ter um ponto de referência depois para colocar a pedraria que vai imitar o reator arc do peito do Tony Stark. Vou reservar. E agora eu vou pegar 4 gramas de massa para poder fazer o braço. O processo é bem parecido com as perninhas. Eu vou fazer um rolinho. Com uma estequinha, eu vou marcar o meio. E o meio novamente. E agora eu vou reforçar essa marcação com os dedos. Essa parte da marcação menor eu vou separar para poder fazer a mãozinha. E com uma esteca de faquinha eu vou separar o dedinho dele. E agora eu vou dar o movimento da mão do Tony Stark. Como se ele estivesse atirando com a mão. Agora com o boleadorzinho, eu vou fazer uma marcação no meio, que é onde eu vou colocar uma pedraria também, para imitar aquela luz que sai da mão do Homem de Ferro. E vou pegar uma esteca de faquinha e fazer as demais marcações, que é a marcação do dedo, a marcação que fica na armadura dele mesmo. Eu vou deixar a mãozinha levantada desse jeito. Eu vou repetir o processo, vou fazer mais uma mãozinha com 4 gramas de massa, e aí essa mãozinha eu vou colocar na posição que eu achar melhor. Você pode fazer as duas mãozinhas para cima, uma mãozinha para baixo, o processo é o mesmo. A única coisa que vai mudar é a posição da mão. Aí você pode escolher como você quer fazer. Eu fiz a outra mãozinha meio para baixo, assim, dobradinha, como se eu tivesse com a mão fechada. Vou separar a mãozinha e agora a gente vai fazer a cabeça. Eu tenho uma bolinha de 35 milímetros que eu achatei e eu estou usando 30 gramas de massa da cor pele. Eu vou colocar essa bolinha achatada com excesso de massa para frente. Eu vou puxar o restinho do excesso da lateral para trás. Eu não preciso tampar totalmente a bolinha atrás, porque a gente vai colocar o cabelo nele. Vamos deixar o excesso de massa na frente. Agora, com a palma da minha mão, eu vou espalmar empurrando essa massa para baixo, para formar as bochechas. Vou cobrir essa bolinha com um pouquinho de massa, não preciso caprichar muito. E agora eu vou modelando, tirando a bochecha dele. Nessa hora, você pode colocar o estilo que você quiser na peça. Você pode fazer um rostinho mais fofinho, um rostinho mais humanizado. Você pode dar a tua cara para a peça. Eu vou alisando, tirando as imperfeições, deixando tudo bem lisinho. Nenhuma marcação, nenhuma marca de dedo. Tô marcando bem as bochechinhas, porque eu quero ele mais bochechudinho. E agora eu vou apertar um pouquinho a parte de baixo para poder destacar o queixo dele. O queixo do Homem de Ferro é bem pontudinho. O rosto dele é mais quadrado em cima e com o queixo bem marcado. Então eu vou deixar esse queixo bem mais pontudinho. Pra gente poder colocar o cavanhaque dele depois.
Eu vou empurrar um pouquinho do excesso de massa para trás para dar um encaixe para o pescoço depois. Eu vou pegar um boleador e vou fazer a boquinha dele. A boquinha dele, nesse caso, ele tá com uma boquinha meio brava, meio nervoso. Então eu vou fazer esse movimento com o boleador, deixar mais fundo. Vou tirando as marcações de dedo. Venho com o pincelzinho e vou apertar um pouquinho na parte de baixo, só para poder destacar um pouquinho o lábio dele. E eu vou usar, como eu disse, eu vou fazer o olho enxertado. Você pode usar com olhinho adesivo, você pode pintar o olho depois. Aí a técnica vai do seu agrado. Eu não vou colocar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas depois, se vocês quiserem, comenta aí que eu deixo o vídeo de como eu faço os meus olhinhos enxertados e como eu faço a pintura. Com um pedacinho de massa preta, a gente vai fazer a sombra da boquinha dele por dentro. Vou pegar um pedacinho bem pequenininho, não tem nem como pesar. E vou colocar no cantinho da boca. Com o pincel, eu vou marcar. Eu quero essa marquinha preta só de um lado da boca. Um pedacinho de massa vermelha bem pequenininho para fazer como se fosse a língua dele. A boca vocês podem fazer da forma que vocês gostarem. Eu vou encaixando essa massa por dentro, deixando bem lisinho. Pegar um pedacinho bem miudinho branco e colocar um detalhezinho na boca como se fosse o dentinho dele. Eu vou colocar na parte de cima. E vem acertando com o pincel. Agora eu vou pegar um pedacinho de massa, é menos de 1 grama, e vou colocar no queixinho dele para a gente poder enxertar e dar um volume maior nesse queixo. Eu venho com um pincelzinho, com uma esteca ou com agulha, e vou tirando toda e qualquer emenda, marcando sempre o lábiozinho dele de baixo. Eu não posso perder esse volume do queixo, tá? Tem que manter o volume do queixo dele. Na parte de baixo eu também tiro todas as emendas, mas eu não removo o excesso do queixo dele. Agora a gente vai fazer as orelhas. Para as orelhas eu peguei duas bolinhas de massa do mesmo tamanho, bem pequenininha, não tem nem como pesar. E eu vou colocar na linha dos olhos, na lateral da cabeça. Eu vou centralizar as duas na mesma posição. Vou vir com o boleador e vou empurrar essa massa para dentro, para dar o formato da orelha dele. Se você estiver utilizando olho adesivo ou for pintar depois, esse passo você não precisa acompanhar. Mas depois eu vou postar como que eu faço a pintura dos meus olhos, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui eu tô enxertando a massa para poder fazer a pintura depois. Eu vou reservar essa cabeça. E agora eu vou fazer os detalhes dos braços. Eu vou cortar uma tirinha de massa para poder fazer os volumes da armadura, tá?
Vou passar em volta do braço, tiro o excesso com a tesoura e vou alisar. Tudo que eu fizer em um braço, eu vou fazer no outro depois, tá? É o mesmo procedimento para os dois braços. Agora com a massa amarela, eu vou fazer uma tirinha para poder colocar o detalhe da armadura, aqueles detalhes dourados. Então eu vou vir com a massa amarela, vou encaixar na lateral do braço e vou subir até em cima, perto do ombro, onde a gente vai encaixar o ombro dele depois. E agora com a massa vermelha eu faço os outros detalhes da armadura. Só lembrando, gente, tudo que eu fizer em um braço, eu vou fazer no outro igual, para não ficar estranho. Os dois braços vão ficar assim. O mesmo processo eu vou repetir nas pernas. Eu vou colocar os volumes nas partes amarelas, onde eu vou pintar de dourado depois, e nas partes vermelhas. E agora a gente vai fixar esse braço que está para cima no corpo. Eu estou com um pedacinho de arame galvanizado na medida do braço. Eu vou encaixar esse arame no braço. Com uma estequinha de agulha, eu vou fazer um furinho onde eu vou encaixar esse braço. Eu vou colocar um pinguinho de cola instantânea e vou encaixar ele fixando na posição que eu preciso. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. No caso, o outro lado não precisa de arame, porque ele vai ficar para baixo. Então, eu só coloquei um pinguinho de cola e vou fixar. Eu vou abrir um pedacinho de massa vermelha. Com aquele mesmo cortador da Blue Star, eu vou fazer o acabamento do ombro do Homem de Ferro, tá? Então, eu vou cortar um pedacinho de cada lado. E vou fixar sob os ombros, para poder dar o acabamento. Vai ficar dessa forma. Agora, com um pinguinho de cola lantejoula, eu vou fixar a pedraria do meio do peito do Homem de Ferro e da mão. A pintura, depois eu vou postar o vídeo completo. Aqui eu pus só um resuminho de como eu fiz a pintura. Primeiro eu risquei no rosto, a sobrancelha, o cavanhaque, os detalhes dos olhos para poder pintar. Aqui eu estou mostrando para vocês a pintura da sobrancelha, da barba dele, né? Do cavanhaque e do bigodinho. Eu uso para pintar tinta acrílica. Eu gosto da tinta acrílica fosca. Um pincelzinho filete, a tinta diluída em água. Depois de seco, nos olhos, quando eu faço a pintura, eu passo um pouquinho de relevo transparente. Ou até mesmo base de unha, pode passar, para poder proteger a pintura. No restante da pintura eu não passo, eu passo só o verniz geral depois de seca a peça toda. No corpo, eu pintei com tinta dourada as partes amarelas depois de seco e sombreei com um pozinho marrom. Terminei a pintura do rosto, agora eu vou colocar essa cabeça no corpinho. Com uma esteca de agulha mais grossa, fazer um furo embaixo do queixo dele, né? Para poder entrar melhor. Vou colocar um pinguinho de cola instantânea e vou colocar a cabeça, fixar essa cabeça, encaixando bem no pescoço. Dessa forma. Aí agora a gente vai fazer o cabelo. Para o cabelo,
Eu peguei 10 gramas de massa marrom, fiz um círculo, eu vou umedecer a parte de trás com água e eu vou colocar esse círculo na cabeça dele, para poder fazer a parte do cabelo, a base do cabelo dele. Aqui eu tô usando a massa marrom chocolate da Fox. Vou arrumando. Com essa mesma massa marrom chocolate, para poder fazer as costeletas do Tony Stark, eu vou fazer 2 rolinhos bem fininhos. Vou colocar na lateral da cabeça, na frente da orelha. Vou alisar para tirar as marcações, emendando com o restante do cabelo. Dos dois lados. Vou vir com uma esteca de faquinha e vou fazer as marcações imitando o cabelo. Agora, para o cabelo dele, eu vou fazer várias coxinhas alongadas. Vou fazer marcação com a faquinha e vou espalhando pela cabeça dele na parte de trás, tirando o excesso e alisando. Eu vou repetir esse processo várias vezes. Sempre vou alisando com água para tirar as marcações que vão ficando. E vou rabiscando com o pincel modelador para poder fazer os fios do cabelo. Eu vou colocar umas coxinhas mais alongadas agora no cabelo dele, para poder fazer o topete, né? O cabelo do Tony Stark é todo esvoaçante. Então agora eu vou fazendo coxinhas maiores e dando movimento na frente do cabelo dele. A minha massa aqui tá bem úmida, então eu não preciso passar cola nem água. Se a sua massa estiver um pouquinho mais seca, você pode ir umedecendo com água para poder fixar bem. Eu vou repetindo o processo até o cabelinho dele ficar bem cheinho. Eu vou colocar um detalhezinho aqui na frente, como se fosse um fiozinho escapando. Vamos deixar esse cabelo dele bem cheinho, dando movimento. Depois de pronto, o cabelinho dele todo feito, eu coloquei ele nessa base de pedra, mas vocês podem colocar na base que vocês quiserem.
tá? Fiz o sombreamento da peça. Ele ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar seu joinha, de comentar e compartilhar com seus amigos, tá? Nosso Instagram é o @santajoaninha. Esse projeto foi um oferecimento da Pejumel Massa Fox. O link de todos os outros canais participantes estão aqui no comentário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!